Olá, estamos de volta com o nosso Santiago Entrevista aqui pela TV Sete Lagoas. Prazer muito grande estar de volta com você. Cumprimento para você aqui da nossa cidade, você também de outras cidades que assiste o nosso programa. Muitas pessoas também assistindo a nosso Santiago Entrevista através da Com Brasil, no canal 28 da Sky e da Oi TV. E você também que nos assiste pelo canal do YouTube, aquele abraço para você, tá bom? É um prazer muito grande estar de volta aqui, sempre para falar das coisas da nossa cidade. E hoje estou recebendo aqui nosso amigo Flávio Sena, faz parte da minha segunda família, que é a minha família do Clube Náutico. E vamos trocar uma ideia muito legal aqui, que neste final de semana nós teremos aí uma eleição importante no Clube Náutico aqui de Sete Lagoas. E nós vamos discutir sobre isso aqui e aproveitar deste programa para informar os sócios, né, como funciona o nosso clube. Lembrar que o nosso programa sempre tem o apoio da 5bits, www.5bits.com.br, soluções para a sua empresa dentro da área de internet. Entre no site, faça contato, o pessoal está lá prontinho para te receber. Ô Flávio, que bom que você está conosco aqui, né? Eu fiz esse convite aí porque eu achei de extrema importância, né, esse tema para os associados do Clube Náutico. Afinal de contas, para a gente que tem um pouquinho de noção sobre o que é o Clube Náutico, né, que vive a história do Clube Náutico há muitos anos, ele é quase que uma cidade, né? É praticamente uma cidade do interior que funciona ali nos finais de semana, uma aglomeração muito grande, né? Eu sei que tem o número fixo de associados, mas o número de pessoas que é envolvido no clube é muito grande, né? E você também, né, faz parte lá do clube, né, como associado, como integrante aí também, né, dessa parte importante do clube, né, que é o conselho. E a gente vai ter aí a eleição e queria receber, né, as pessoas aqui para falar sobre o conselho. Eu acho que foi você o escolhido, né? Não por acaso, né? Seja bem-vindo. Ô Santiago, é um prazer muito grande estar aqui no programa, né, Santiago Entrevista, poder trazer para esse público, né, que te acompanha e também para todos os associados do Clube Náutico, Sociedade de Sete Lagoas e tudo, informações, né, sobre como funciona todo esse aparato de conselho fiscal, conselho deliberativo. Estamos aí prestes, né, a ter as eleições e a gente vai assim poder contribuir com alguma coisa de informação mesmo, né, para esse, igual você falou, a gente pode considerar o Clube Náutico como uma cidade. Se a gente for falar em número de habitantes, nós temos em torno de 4.300 aí titulares. Aí você coloca na família 3 por 1, nós vamos ter 12 mil habitantes. Então, assim, é uma pequena cidade aí, e com um faturamento, com uma movimentação financeira que maior do que muitas cidades vizinhas, corresponde, né, a isso, né? Então a gente tem que realmente ter o zelo, né, pelo nosso clube, por todos os associados que estão ali e que confiam tanto no trabalho da diretoria executiva como no trabalho dos conselhos, né, deliberativo e fiscal. É verdade. E até convidar quem não é de Sete Lagoas, que quer ter uma qualidade de vida bacana, né, pode mudar para cá, né? Nossa cidade é maravilhosa e sendo sócio do clube você vai ter uma vida mais tranquila ainda, né, porque o nosso clube é lindo. Inclusive, eu acho que o Clube Náutico é um dos melhores que tem do interior de Minas, né? Porque são poucos clubes com a extensão que o clube tem, não é? Hoje eu posso falar assim que entre toda Minas Gerais, né? O Clube Náutico está entre os 4 melhores clubes de Minas Gerais, né? Lógico que a gente tem os clubes da capital, tem lá o clube lá de Uberlândia, né? Que é o Praia Clube, que é um clube também muito pujante. E parece o Náutico, que tem um bom também, Patos de Minas. Patos de Minas, isso. E o Náutico está aí, né, com certeza entre 4, 5 dos melhores de Minas Gerais. Isso é importante, né, para a nossa cidade e também para o associado, porque, como é chamado Colosso Campestre, né, ele realmente é um clube muito pitoresco, é algo assim que durante as administrações que vieram só fizeram, né, o clube assim aparecer, né, crescer, não tanto porque não tem espaço mais, né, de crescimento. As laterais agora foi feita aquisição recentemente, consegui mais um crescimentozinho, mas mesmo pela pujança e pelo que o clube oferece de forma geral.
né? As acomodações, tudo que tem sido feito com muito carinho, com muito esmero, e o clube está realmente maravilhoso. Quem quiser conhecer, o convite é muito importante. É isso aí. Gente, eu não posso reclamar de jeito nenhum, viu? Porque eu moro na frente do clube, então já tem vários anos, né, que eu tenho esse privilégio, que é quase o quintal da minha casa, né? Então, apesar que eu não aproveito muito, né, mas eu estou aqui pertinho, é muito bom, e a gente tem um conhecimento muito grande da vida do clube, né? Deixa eu te falar, a gente vai ter eleição do conselho, né? Mas eu acho que antes é bom a gente fazer um comentário também sobre a questão da administração do clube, né? Você como participante do atual conselho, porque nós temos aí uma administração de sucesso, né? Afinal de contas, nós temos aí um grupo que acho que venceu a eleição há um bom tempo, vem se perdurando no comando do clube, e temos uma reeleição de presidente, né? Então, na verdade, isso quer dizer que nós temos um sucesso, né, com a administração do clube. Você como integrante, né, também aí do clube, né, como associado e como integrante também do conselho, vocês também veem dessa forma? Bom, o que acontece? O clube realmente teve uma ascensão administrativa, na minha opinião, desde que quando foi lançada a chapa Renovação. A chapa Renovação, realmente, eles fizeram muito pelo clube, né? E o intuito da chapa sempre foi a renovação na sua forma literal mesmo. O presidente sempre dando vazão para que outra pessoa daquele grupo assumisse. Já era o propósito mesmo. Pela primeira vez tivemos a reeleição do Hamilton, que pelo trabalho que foi feito e talvez por uma conjuntura interna lá, eles resolveram partir para a reeleição. O que nos deixa com uma responsabilidade maior ainda, digo nós, como Conselho Deliberativo Fiscal. Por quê? A gente sabe, e é uma questão que acontece no nosso país, nas questões políticas, que é um segundo mandato, às vezes ele pode ser, né, negligenciado em algumas situações e tudo, porque ali já não vai ter um terceiro mandato mesmo. Então, isso já paira, né, no nosso mundo político, na nossa realidade política no Brasil. Em todas as esferas a gente percebe isso. Então, assim, esse segundo mandato do Hamilton, ele tem que permanecer dentro de uma conduta que seja adequada, para que a gente não faça essa retórica acontecer dentro do nosso contexto Clube Náutico Sete Lagoas. Eu acho que isso é muito importante, que ele tenha essa noção, lógico, né? Vai o recado aí para o nosso querido Hamilton, e também é uma responsabilidade nossa, de fiscal e deliberativo, fazer com que isso aconteça, ajudar para que isso aconteça, né? De forma tranquila, para que o sócio também fique tranquilo aí, curta o clube da melhor forma possível e tranquilo, que está colocando seu dinheiro mensalmente ali, e o dinheiro está sendo bem administrado, bem aplicado, né? Bem administrado. Tá. Agora, vocês estão lá já também, né, como conselho bem forte, né? Eu vejo que bem forte já há um bom tempo também. Eu queria que você explicasse para o associado a importância do conselho. O que tem de conquista do conselho para o clube, para o associado, nesses últimos anos, para esse associado que às vezes nem nunca foi lá votar, tem interesse de ir lá participar? Porque muitos associados nem sabem direito o que é o conselho, você me desculpa. Sim, acontece. Bom, o seguinte, gente, como todo conhecimento político, né, a gente fala de política, por quê? Porque o que a gente vivencia e está participando é de algo político, portanto que tem eleição, a gente administra algo, administra-se no caso da gente que está deliberando, a gente delibera algo que é do associado, então assim, é algo público, não é da gente. Então, a responsabilidade ela é muito grande. E o que ocorreu, penso eu, há um tempo atrás, e que quando nós assumimos, inclusive, foi um propósito dessa chapa, foi um propósito que me levou a aceitar o desafio, porque a gente não tem remuneração, a gente são voluntários. Somos voluntários, todos voluntários. Então, a questão mesma... E sem privilégio. Sem privilégio, exatamente. Continua sendo sócio, a mesma coisa. Mesma coisa. Eu, como todos, estamos sujeitos a todas as penalidades do clube. Se eu fizer alguma coisa errada dentro do clube, se eu brigar lá no campo de futebol, eu estou sujeito à penalidade do mesmo jeito, como já aconteceu com pessoas de dentro do conselho.
Então, o conselho, gente, qual é a função do conselho deliberativo fiscal? É justamente acompanhar tudo que a diretoria executiva faz deliberando, ou seja, determinadas situações a gente talvez pode orientar que aquilo não seja feito daquela forma ou modular para que a coisa seja feita de uma forma melhor para o clube e para o associado e para a transparência e, né, legalidade de tudo. Então, o conselho, ele fiscaliza mesmo, ele delibera junto com as ações do administrativo. E a parte do conselho fiscal, ela é bem uma parte contábil mesmo, certo? Eu estou assumindo agora posição no conselho fiscal. Minha formação é administração de empresa, porém tenho uma noção, lógico, né, de contabilidade e tudo, porém nós temos colegas lá que são contadores, né, de alta data aqui em Sete Lagoas, que são conhecidos pelo seu lado profissional. Então são esses que vão fazer a parte técnica mesmo, nos ajudar ao máximo para que as coisas fiquem da forma mais correta possível e que tenha transparência e o sócio tenha uma tranquilidade. Em relação à função do deliberativo, principalmente, ele é também de apoio às dores do sócio. Por exemplo, tem um livro de reclamações. Uhum. A gente sempre fez isso, né, desde quando assumimos, que é o quê? Passar aquelas reclamações do livro, pegar aquelas que são mais punjantes e entender o que aconteceu. Já fomos provocados por vários sócios em determinadas situações, até de punições, o que não quer dizer que se o sócio nos procurar, a gente vai mudar uma punição, porque nós temos uma corregedoria que funciona muito bem. E essa corregedoria, ela atua em cima dos preceitos das regras do clube, né? Do estatuto e do estatuto e do regimento interno. Exatamente. Então, uma vez esse pessoal já fez a fiscalização em cima disso, a gente não tem que ficar mudando decisões deles. Isso aí é um ponto que a gente já olhou. O que nós fizemos de grande, né, assim, de grande valia para o clube foi, por exemplo, não era cobrado do administrativo as previsões orçamentárias para o ano seguinte. Isso é uma prerrogativa do estatuto do clube e nós sempre cobramos. Desde o primeiro ano de mandato, nós já designamos que a diretoria executiva nos enviasse quais seriam os gastos, o que seria o investimento, qual é o projeto para aquele ano vindouro que essa diretoria teria. Isso foi colocado, eles realmente nos satisfizeram durante esse período e é uma continuidade que a gente precisa. Então, assim, o Conselho Deliberativo, ele funciona em vários aspectos e um detalhe muito importante, que foi um pedido do Elísio desde o início, que é o nosso presidente deliberativo fiscal. Qual é? Comparecimento, atitude, ação e inclusive poder de voto, não só dos conselheiros efetivos, mas dos suplentes também. O suplente, se ele participa da reunião, ele tem direito ao voto, ele tem direito a se expressar, e isso traz para a gente uma divisão de responsabilidade, digamos assim. Porque quando um conselho chega lá, tem 5, 6 pessoas para deliberar determinada situação, se essa situação for muito polêmica, eu entendo que essas pessoas estão carregando uma carga excessiva, desnecessária. Né? Quando você convoca um conselho já determinado a estarmos juntos em todas as decisões, estarmos em grande maioria eu digo que para esse novo conselho eu senti uma energia muito positiva. O pessoal está, todo mundo com pegada, ou seja, eu acredito que nós vamos ter provavelmente unanimidade das pessoas em maioria das reuniões. Isso é muito importante, porque as decisões ficam mas mais... aí são 3 anos, né? 4 anos. 4 anos, Conselho, 4 anos. Nesses 4 anos pode sair um e entrar outro também, né? Porque às vezes o cara não chega no meio ali, ele por algum motivo, pessoal, alguma coisa assim. Na realidade, Santiago, não entra e sai. Entra o suplente? O suplente, ela assume. Então, assim, nós tivemos algumas baixas durante esse atual conselho, né, que a gente está finalizando agora. Nós tivemos algumas baixas por motivos pessoais, profissionais, né, mudança até de cidade. Então, essas pessoas que se afastaram, né, elas pedem exoneração ou o próprio conselho exonera. Porque existe uma regra entre nós também, que é o seguinte: se esse conselheiro
entre nós e está no estatuto. Se esse conselheiro começa a faltar nas reuniões, a gente vai exonerar. Porque o intuito é o quê? É dividir mesmo as responsabilidades. Tem que ter um compromisso, né? Compromisso. Apesar de não sermos remunerados, mas é algo que a gente faz em prol... É uma doação, né, que faz para o Exatamente, clube, né? Em prol do associado. Agora, assim, algum fato específico assim que vocês interviram na questão do clube nesses últimos tempos que modificou a forma da diretoria atuar, né, para que tivesse um ajuste maior, né, e o clube pudesse caminhar do jeito que ele está caminhando? Você lembra de alguma coisa, algum caso? Tiveram algumas situações emanadas do Conselho Fiscal, né, situações onde questões orçamentárias mesmo, né, hoje existe lá uma exigência de orçamentos para gastos acima de determinado valor, em virtude mesmo de olhar pelo bem público, né, e de ter transparência nas contas em geral. Então, fazer orçamentos, né? Isso. O administrativo ele tem liberdade para fazer o que ele quiser dentro do que ele planejou, né? Então tem lá verbas que ele está lá para gastar. Se alguma aquisição ela foge um determinado valor, 30 mil reais, ele vai ter aí... Tem que ter uma discussão e tem que ter a deliberação do Conselho Deliberativo para que ele faça aquela aquisição. Então, assim, existe realmente uma fiscalização muito, né, bem feita. Não é concorrência, é que a gente não concorre com o administrativo. Nós somos o braço direito do administrativo, até porque muitas situações, as situações, por exemplo, que eu acho que impactou demais no clube, foi a situação de convites. Isso ficava pesado nas costas do presidente administrativo, e o Conselho Deliberativo assumiu, né, trouxe para você essa responsabilidade, falou, não, a regra agora é essa. Deliberamos um regramento que está sendo seguido pelo administrativo, onde tirou o peso, né? Exatamente. Então, é essa questão que eu acho que funciona muito bem no Conselho Deliberativo, que é o quê? Dividir responsabilidades, né? Trazer para o sócio transparência, trazer para o sócio uma tranquilidade de que a gente está cuidando bem geral. Inclusive, o sócio tem que ter consciência, né, de que a diretoria está lá para administrar o clube, né? Então, pequenos detalhes ali do dia a dia, alguma reclamação, alguma coisa pessoal, particular ali, isso tem que ser resolvido pela própria diretoria, né? Inclusive, tem lá o livro, e o livro todo mundo escreve. Exatamente. Né? E também, Santiago, pode o conselho ser provocado em qualquer situação. Aí já não é no livro mesmo. Para que se provoque o conselho, tem que se fazer um ofício, encaminhar esse ofício para a diretoria executiva e para o conselho, né? Onde você fala, precisa de uma reunião do conselho para tratar disso, ele vai fazer lá um escopo do que ele está ali querendo tratar com o Conselho Deliberativo, e o Conselho Deliberativo vai sim agendar uma reunião extraordinária. Nós temos, para que o associado saiba, né, nós temos reuniões mensais. Não há necessidade de mais que uma reunião por mês. Então, a nossa reunião, né, agendada, ela é mensal. Tanto o fiscal tem uma reunião no início de cada mês, nós temos a reunião no final de cada mês, para que o fiscal possa emanar para a gente alguma coisa e a gente poder discutir nessa reunião que tem no final do mês. Mas existem as reuniões extraordinárias, que são justamente quando a gente é provocado, seja por qualquer situação. Ou uma assembleia que se tenha, ou mesmo um sócio ou um grupo de sócios que queiram manifestar uma determinada situação e esclarecimentos sobre determinadas situações, a gente está aberto a ouvir esse sócio. Mas tem a forma certa. Associado, uma dica. Não adianta ficar na sauna falando com um, ficar no barzinho e fala com o outro, tem isso, tem aquilo. Se manifeste diretamente para a gente, né? Venha, participe mais da realidade do clube de forma efetiva, que eu chamo de forma efetiva. Venha até o clube, traga um ofício, fala, eu quero esclarecimento sobre isso. Vai ser o maior prazer para que a gente acolha e tenha com você uma conversa, né, e um acolhimento para que você entenda até onde a gente pode chegar, né? Isso é um apelo que eu faço para que o sócio
Faça isso. Não fique só no bochicho, porque no bochicho fica o rádio peão, às vezes o negócio começa de um tamanho, termina lá na frente de um tamanho muito maior e a coisa é menor. E a sauna é realmente o grande local de desabafo. Eu acho que porque tá calor, né? O pessoal pega e já vai soltando os cachorrinhos. Mas assim, quais são os membros do conselho? Tá. Hoje nós temos o conselho deliberativo, ele é formado por um presidente, que é o Elísio, o secretário, que é o Carlos, e 8, na realidade são 9 membros, né? Esses 2 mais 7 efetivos, e mais 9 membros que são suplentes, né? E que acaba que a gente não tem muito essa divisão, não. A gente trata a coisa como todo mundo efetivo, certo? Isso é a composição do Conselho Deliberativo. O Conselho Fiscal, ele é composto... mas aí no caso o suplente, em alguma votação, ele não vota? Vota. Uma vez ele estando presente na reunião, entendi. Uma vez ele estando presente na reunião, ele tem voz ativa, ele tem direito ao voto, ele assina a ata, né? A questão de suplência é mesmo para que não fique cargo vago, né? Então tem que ter essa suplência, porque quando sai algum, para que tenha essa suplência. Mas a gente trata, né, igual eu repito aqui, o Elísio, ele foi muito feliz nesse propósito inicial há 4 anos atrás, e que a gente segue ele com muito fervor, que é o quê? Todo mundo tem que participar, nós somos um grupo, e quando um grupo maior participa, isso fica mais tranquilo para todo mundo. Então, gente, esse é o Conselho Deliberativo. O Conselho Fiscal é composto por 6 membros, um presidente, um secretário, né? E a presidência, possivelmente, a gente vai assumir. Temos o secretário, que normalmente vai ser nomeado ainda, e esses outros membros, que são justamente a parte técnica da coisa e que fazem do Conselho. 3 são suplentes e 3 são efetivos, mas trabalhamos, né? A ideia é sempre trabalhar com 6, e aí essas pessoas vão cuidar das contas, né? Da contabilidade mesmo, a coisa mais técnica. O Conselho Fiscal é mais técnico, o Deliberativo ele é mais político. Tem uma questão interessante que um sócio me perguntou, que é o seguinte, a gente sabe que nós temos uma diretoria, né, que vem aí dentro de uma chapa, então os membros vêm, né, sendo colocados aí pelo grupo, né? No caso do conselho, os conselheiros também podem ser candidatos a algum cargo, seja presidente, vice, diretor de alguma coisa, numa possível eleição? Ou não? Ou se você torna conselheiro, você não pode ser candidato à diretoria? Entendi. Na realidade, o que acontece? Não se mistura, né? O que pode acontecer é factível de que, suponhamos que um dos conselheiros é convidado para compor uma chapa futura aí na eleição para o administrativo. Esse conselheiro ele tem que pedir a exoneração do cargo e passar a ser candidato lá na chapa. A partir do momento que ele entrou para outra eleição, ele tem que sair. Eu vou dar um exemplo aqui que é muito interessante, que é o seguinte, quando nós fomos formar esse conselho, tiveram pessoas que estavam como diretores, aqueles diretores de esporte, diretor do tênis, diretor do tal. Então tiveram pessoas que nós queríamos trazer para dentro do grupo, mas as pessoas já tinham um compromisso com o administrativo, então elas se viram melhor não participar. Como também no Conselho Fiscal aconteceu o Raimundinho. Isso, Raimundinho. Hoje é funcionário. Hoje é funcionário do clube. Então, ele pediu exoneração antes de entrar para ser funcionário do clube. Ele recebeu a proposta, achou que seria interessante, falou, gente, eu tenho que me exonerar. Justamente para que as coisas não se confundam. É importante que não tenha membros de uma parte em outra parte, isso aí não... mas é muito legal que ele é muito prestativo, então ele estava ajudando de uma forma e se tornou... Sim. Né? Desligou por esse motivo. Como é que vai funcionar a eleição? Né? A gente parece que tem uma chapa só? O maior lamento que a gente tem é justamente isso, porque é o seguinte, chancelar uma responsabilidade do tamanho que a gente assume é importante. Então, mais uma vez eu olho para o sócio e digo, sócio titular da cota, vá no sábado, dia 14, vá lá, faça seu voto. Né? Se você não quer a chapa,
vota em branco, sei lá, que talvez é uma forma que tem, opa, peraí, esse aqui não quis a chapa. Mas se você vai lá e vota, né, na chapa que está se apresentando, é uma forma que tem até para que você amanhã nos procure e fale assim, ok, ó, eu chancelei a chapa de vocês, eu preciso de respostas. Então, assim, a gente, lógico, quando a gente entra, Santiago, numa situação de visibilidade nesse aspecto, a gente tem que estar preparado para ouvir, para acolher, para trazer solução, né? Para a gente trazer esse sócio para uma realidade que talvez ele esteja um pouco fora dela e a gente, é o papel nosso, é o propósito. Então eu convoco o sócio que vá lá, que faça exerça o seu poder de voto e vá lá e nos prestigie, lógico. Peço aqui aos sócios que confiam, né, nas pessoas que estão na chapa. E é muito bom isso aí que você falou, né? Você vai lá votar, tá? É uma chapa só. Você não quer essa chapa? Você tem o direito de falar assim, eu não quero essa chapa. Deve ter alguma forma de votar lá. Né? Talvez o voto em branco, eu até falei aqui. Deve ter, não concordo. Eu quero que a eleição seja cancelada e apareça uma outra chapa. É uma possibilidade, né? Na verdade, o que acontece? A eleição, o estatuto dita o seguinte, né, nesse aspecto, se um único voto acontecer e esse voto for válido, e ele for a favor da chapa, essa chapa está eleita. Tá, mas se você tiver 50 mais 1 dizendo que é contra a chapa, alguma coisa vai acontecer. Mas não, né? A gente acredita até mesmo no contrário, que a gente vai ter aí uma chancela de muitos sócios, pelo menos com as pessoas que eu tenho conversado. Elas têm se manifestado, não, Flávio, nós vamos sim prestigiar você, porque a gente pede na pessoalidade, né? Eu peço para aquelas pessoas que... Não, e é uma mudança também de hábito, né? Das pessoas do clube, porque olha para você ver, eu nunca tinha feito uma entrevista com ninguém do conselho do clube, né? E eu vi nesse momento um momento especial para que isso acontecesse, né? Por quê? Porque é um momento que a gente está vendo, né, dessa necessidade de participação, né? Porque o clube está evoluindo. Se ele está evoluindo no sentido físico, né, de administrativo, também na questão, né, do conselho é importante, né? Até porque também deixar um esclarecimento para o nosso associado, né, do clube, que de certa forma também o conselho trabalha em total harmonia com a diretoria, né? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E olha para você ver o que aconteceu dentro da evolução do Clube Náutico Sete Lagoas, que eu acho que foi muito importante, foi justamente a chapa Renovação, ela conquistou isso ao longo do tempo, a cada mandato ela foi melhorando, parte financeira, foi um trabalho de reestruturação, eu sei, né, porque a gente sabe da história do clube. Então, assim, houve, para chegar onde o Hamilton pegou, tiveram situações anteriores de presidentes que sangraram ali, que seguraram. Fernandinho, Saulo e Tião. Então, assim, são pessoas que tiveram o zelo, principalmente pela parte financeira, porque sem dinheiro não se faz nada. Se gastar errado, também a coisa vai para o brejo. Então, subiu muito o nível de presidência e de administração do Clube Náutico. Isso é ótimo para todos. E eu vou falar para você, tá, Santiago? Subiu muito também o sarrafo do Conselho, né, Deliberativo e do Conselho Fiscal. Subiu assustadoramente. E eu penso que talvez isso tenha sido até um motivo de... Gente, se uma chapa tiver que entrar para concorrer, ela tem que entrar com propósito. Com propósito. Ela tem que ter membros que tenham competência, que tenham propósito e que tenham credibilidade do sócio. Porque não é algo que dá para se fazer e baixar o sarrafo. Nós não podemos deixar o sarrafo baixar, não. A gente tem que melhorar isso. Você me fez uma pergunta em relação se o conselheiro pode mudar de coisa, né? Os conselhos também, eles têm tempo. São 2 mandatos. Depois de 2 mandatos, a gente tem que mudar. Ou seja, muita gente do conselho atual, eu particularmente, possivelmente no próximo a gente não vai estar participando. Exatamente. Ah, que bom. Então, a eleição, pode fazer o convite aí, é no próximo sábado, né? Próximo sábado, de 9 da manhã até as 17 horas, estaremos lá acolhendo o associado lá na porta do clube, né? Todo mundo da nossa chapa já se comprometeu a estar lá, acolhendo você que vá lá fazer o seu voto, manifestar, né, o seu desejo e chancelar o que a gente vem trazer, que é algo assim de doação e é algo que é muito sério e que a gente faz com muito carinho. Então, assim, toda a nossa
equipe, ela está muito voltada à seriedade, transparência, né, e o bem social e o bem geral do clube e do associado. Isso aí é premissa básica que nós todos temos ela no coração, digamos assim, porque a gente tem que tratar a coisa com carinho e com coração. Ok, obrigado então, né? Sucesso para vocês na eleição e que o nosso clube seja cada dia melhor, né? Quem agradece somos nós, Santiago, por essa visibilidade, né? Por poder nos dar essa oportunidade de trazer para o associado tanta coisa que às vezes, né, fica vago aí, e o programa, ele deu essa oportunidade. Acho que isso é importantíssimo. É um bate-papo bem A gente quer agradecer aberto mesmo ao Santiago Entrevista por essa imensa oportunidade do Conselho, né, poder se expressar. Ok. Tranquilo? Obrigado, um abraço aí para todos os integrantes, né, dessa chapa aí que vai concorrer no sábado. E como associado também, convido você, associado do Clube Náutico, de comparecer nesse próximo sábado aí para participar e chancelar aí a eleição, né, que é tão importante, né, para a fiscalização do clube. Um abraço e até o próximo Santiago Entrevista.